Olá, começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, com questões. O livro de Libane Oliveira e Toschi, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização, aula 5. Bora comigo! O desenvolvimento profissional e a formação continuada. Eles vão tratar dessa formação nessa parte do livro. O desenvolvimento profissional, a formação continuada, é uma área de atuação que se refere ao aprimoramento profissional do pessoal docente, técnico e administrativo, no próprio contexto de trabalho. A própria escola é lugar de formação profissional por ser, sobretudo, nela, no contexto de trabalho, que os professores e demais funcionários podem reconstruir suas práticas, o que resulta em mudanças pessoais e profissionais. Então, o livro começa falando para a gente que esse desenvolvimento profissional, essa formação continuada, é para o pessoal docente, técnico e administrativo, que deverá acontecer no contexto de trabalho, essa formação, e que acaba por ajudar a reconstruir as nossas práticas, que vai resultar em mudanças pessoais e profissionais. O desenvolvimento profissional, o livro aponta, que é o eixo da formação docente. Agora eles vão direcionar esse desenvolvimento profissional para a formação docente. E ela articula-se com o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento organizacional. E eles vão trazer os conceitos, o que é esse desenvolvimento pessoal e o que é esse desenvolvimento organizacional, que se articulam nesse eixo da formação docente. Desenvolvimento pessoal diz respeito aos investimentos pessoais dos professores em seu próprio processo de formação, por meio do trabalho crítico reflexivo sobre sua praxis e da reconstrução de sua identidade pessoal, resultando nos saberes da experiência. Já o desenvolvimento organizacional refere-se às formas de organização e de gestão da escola como um todo, especialmente aquelas referentes ao trabalho coletivo. A articulação desses 3 níveis de formação docente ressalta a importância das decisões que ocorrem no âmbito da escola, dos projetos de trabalho compartilhados. Isso quem aponta para a gente é Novoa. As ações de desenvolvimento profissional. Agora o livro vai nos reportar as ações desse desenvolvimento profissional, que estão ligadas à cultura organizacional, à dimensão informal da organização, que afeta o desenvolvimento desta, conforme já discutimos. Claro, porque essa dimensão informal afeta a cultura organizacional. Nós vimos lá no currículo real, no currículo oculto, quando trata também do currículo formal. Com efeito, a atividade profissional dos professores está inserida em uma organização em seus modos de agir e de ser, cujas regras são aprendidas e ao mesmo tempo produzidas por seus membros, direção, coordenação pedagógica, professores, funcionários, alunos, pais. Como se trata de uma organização educativa em que tudo educa, o edifício escolar, as condições materiais, a conduta de professores e funcionários da secretaria, o nível de limpeza e outros elementos, são ações de desenvolvimento profissional. Não podem estar separadas das práticas de gestão e da cultura organizacional. Então, nesse sentido, podemos afirmar que, a escola, como organização e contexto da ação dos professores, pode ajudar na vida pessoal e profissional do professor. Uma vez que a organização escolar, como um todo, constitui espaço de aprendizagem, os professores aprendem sua profissão com a escola e a escola aprende com seus professores. Isso é recíproco, desenvolvimento aí de conhecimento, de construção de conhecimento. Os professores podem influenciar a organização da escola na definição de diferentes objetivos,
na criação de uma cultura organizacional e na introdução de inovações e mudanças. Os autores citam ainda Fátima Abdala, que em um estudo sobre o desenvolvimento profissional do professor, analisa as relações entre trabalho docente e organização escolar e aponta 4 elementos nelas interferentes: a gestão, o projeto político-pedagógico, a organização e articulação do currículo e o investimento do desenvolvimento profissional dos professores. Esses 4 elementos interferem no desenvolvimento profissional do professor, conforme Abdala. Abdala ainda continua. Ela escreve que a cultura é um processo de produção e de acumulação de experiências e de realizações, no discurso do qual o ser humano se produz a si próprio, à medida que vai construindo um modo social de convivência. Isso significa o quê? Que também a organização escolar constitui cultura, ou seja, é uma construção social dos que atuam na escola. É claro que há uma estrutura escolar visível formada pelos aspectos administrativo e pedagógicos, aos regulamentos, às formalidades. Existem, porém, também interações sociais não oficiais, não formalizadas, que influenciam as maneiras de ser e de agir dos profissionais que ali trabalham, professores, pessoal, técnico, administrativo e direção. A relevância dessa análise é que, olha só, fala assim, olha, a importância de ter analisado tudo isso é que tanto a cultura influi o desenvolvimento profissional do professor de forma positiva ou negativa, como os professores podem produzir o espaço cultural da escola. Agentes escolares podem construir a cultura organizacional da instituição. Então, cabe nessa direção, nesse sentido, destacar o papel da direção e da coordenação pedagógica da escola, relativo ao quê, gente? Ao apoio e à sustentação desses espaços de reflexão, de investigação e de tomada de decisões, a fim de instaurar uma cultura de colaboração como ingrediente da gestão participativa. Então, nesse sentido, eu preciso considerar o quê? Que a direção, a coordenação, possa estar dando sustentação aos espaços de reflexão, de investigação e de tomada de decisão, em que se tem uma cultura de colaboração que é ingrediente da gestão participativa. Aí o livro vai falar sobre os dilemas que se apresentam à formação continuada. Quais são eles? Esses dilemas dizem respeito a como promover mudanças nas ideias, como mudar as ideias cristalizadas, reconstruir, criar dentro da própria escola, de acordo com a realidade desta. Outro dilema, nas práticas profissionais e pessoais docentes. Os autores apontam que as formas de desenvolvimento profissional docente precisam considerar alguns fatores para que aqueles possam se tornar melhores profissionais. Então, o livro aponta assim, olha, nós temos aí alguns fatores que nós precisamos considerar para que os docentes se tornem em profissionais melhores. Primeiro fator que os autores apontam, que os professores eles têm percepções, significados de esquemas de ação já que estão assim cristalizados, consolidados, em decorrência do quê? De sua formação, da cultura profissional, da relação ali com os colegas. E nesse âmbito, dentro desse contexto todo, podem estar também diante de estereótipos consolidados, ou seja, de verdades ali absolutas, em que às vezes não acontece nem a reflexão. Em relação a quê? A diferenças psicológicas e sociais entre os alunos. Faz-se necessário considerar esses modos de pensar e de agir para a introdução de mudanças, ou seja, eu preciso considerar aquilo que o meu professor valoriza tanto, o que ele tem como verdade absoluta, para podermos discutir aí, para poder introduzir
Mudanças que promovam a ampliação e aprofundamento da cultura geral dos professores, para que tenha reflexão, né? Outro fator, algumas características sociais e culturais dos alunos que frequentam a escola atualmente decorrem, em boa parte, de fatores externos e podem levar à deslegitimação da autoridade do professor, a sua baixa autoestima, a insegurança para exercer sua liderança na classe, ao despreparo profissional em face desses novos problemas. Haja vista a questão aí da tecnologia que a gente passou na pandemia, né? O professor chorando, não consigo, não vou, mas consegue, e foi. Né? Isso é que é legal, né? Superar. Mas eu preciso considerar esse contexto do professor. Surgem, assim, novas necessidades a ser atendidas na formação continuada, no próprio contexto de trabalho. Outro fator e último a ser considerado pelos autores é o despreparo profissional, que pode estar associado também a uma frágil formação inicial, de modo que se faz necessário investir nas situações de trabalho. Por isso a formação continuada, né, gente? Em maior conhecimento teórico envolvendo tanto os saberes pedagógicos como os específicos. Programas de desenvolvimento profissional precisam começar a lidar do modo possível com esses fatores, como requisito para pôr em prática ações de desenvolvimento pessoal pela autorreflexividade crítica. Bora comigo agora para questões. Gente, olha essa questão. Para Libânio, pontinhos. A educação é aquela que tem a pretensão de renovar os conteúdos culturais da escola, onde há o respeito aos direitos humanos e construção da democracia. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Gente, só pode ser a alternativa A. Nós já vimos, nós já estudamos, né? Então, a educação multicultural. Nós não ouvimos nem multifacetada, nem diferenciada, nem realística e nem natural. Ouvido? Treinado? Aqui. Para Libânio, a escolarização é o processo principal que pode oferecer a um povo sua real possibilidade de ser livre e buscar, nesta mesma medida, participar de lutas democráticas. Desse modo, seriam tarefas principais da escola pública democrática na escolarização básica. Então, quais são essas principais tarefas? 1. Proporcionar escola gratuita nos primeiros anos de escolarização. Sim, Libânio diz isso, essa escola gratuita. 2. Só que é um livro antigo, então, assim, por isso que fala nos primeiros anos. 2. Assegurar o desenvolvimento do pensamento acrítico e dependente? Não, muito pelo contrário. Libânio faz parte da tendência progressista, né? Que não concorda com essa tendência liberal. 3. Oferecer um processo democrático de gestão escolar com a participação de todos os elementos envolvidos com a vida escolar. Perfeito. Alternativa C de cebola. Continuando. Uma questão da VUNESP. Já até está riscadinho aqui. Considerando-se as análises de Libânio, assinale a alternativa correta, gente, lembrando que é a correta, sobre o compromisso ético e social dos professores. Olha aqui a alternativa A. A característica mais importante da atividade profissional do professor é a mediação entre o aluno e a sociedade. Ok. Entre as condições de origem e a sua destinação da sociedade. Ok. Agora nós vamos ler as outras, tá? Olha aquele ouvido treinado. B. A responsabilidade maior do professor é modelar os alunos como cidadãos ativos. Gente, o professor não é para isso, ele não é modelar, ele é mediador. C. O compromisso ético-político envolve a aceitação das posições sociais frente aos interesses em jogo na sociedade. Não tem uma reflexão crítica aqui, não tem um posicionamento? Não, né?
D. Os professores que se veem responsáveis dirigem o ensino de modo que os alunos dominem conhecimentos mínimos para a inserção no mercado de trabalho, nas atividades manuais. Poxa, piorou mais ainda. Não. E. O compromisso social expresso pela confiabilidade do profissional é exercido no âmbito da vida político-partidária? Nós estamos falando aqui de partido político? Não, pois o magistério é um ato social. Ei, Lareira. Gente, a alternativa A mesmo aqui, ó, tá? Aqui para você dar um print, olhar e analisar as questões. Galera, terminando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Deixa um like pra gente, se inscreva no canal e um beijo! Já já tem a próxima aula. Continuidade!